Olá, meus amores, tudo bem com vocês? É um prazer enorme para mim estar aqui, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Godoy, faço parte da Secretaria Nacional de Formação do PSTU, sou editora do blog também Teoria e Revolução e estou aqui hoje para a gente fazer o nosso quinto encontro, o quinto módulo do curso sobre ultradireita, fascismo e socialismo, realizado pelo Rebeldia. Me convidaram, os meninos me convidaram para fazer esse quinto módulo e o debate é o tão esperado debate desse curso para a gente discutir, afinal de contas, se o que vivemos hoje é ou não é fascismo, ou o fascismo hoje, e as suas manifestações no Brasil e no mundo. Mas antes de responder as perguntas, antes da gente simplesmente classificar os regimes políticos, as formas de organização do Estado como fascista ou qualquer outra denominação que a gente queira, eu quero que a gente faça um outro exercício. Vocês percorreram um caminho até aqui, ok? Vocês viram as frações burguesas no primeiro encontro e como essas frações burguesas se manifestam politicamente. Vocês viram o fascismo sob duas óticas, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista histórico. E vocês viram também o bonapartismo. Ou seja, vocês percorreram até aqui uma parte do processo teórico de elaboração sobre os fenômenos e as formas de Estado e compreenderam, obviamente, que essas formas de Estado elas têm relação com o desenvolvimento da sociedade, elas têm relação com o desenvolvimento da luta de classes. Mas eu quero que isso fique mais claro para vocês. Porque antes da gente simplesmente decorar um conceito, a gente precisa, na verdade, compreender a forma como a gente analisa as coisas. E para a gente entender como a gente vai analisar as coisas, a gente precisa entender como essas coisas se combinam. A gente precisa entender como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Porque eu não quero, no final do nosso encontro, desse quinto módulo, que vocês acreditem em mim, ponto, e acabou. Que eu vou dar um conceito para vocês, vocês vão anotar no caderninho de vocês e vão para casa felizes e contentes. Não, Nanina, não. Meu objetivo aqui é que a gente bote a nossa cabeça para funcionar, que a gente junte as peças do quebra-cabeça. E como a gente parte da teoria marxista, juntar as peças desse quebra-cabeça significa compreender a totalidade das relações sociais dentro do capitalismo. E não é fácil, ok? Essa é uma tarefa difícil. Então eu quero que a gente tente fazer essa tarefa juntos e que vocês entendam que é preciso fazer essa tarefa, ok? Então, para a gente responder se uma determinada forma de Estado é aquela forma de Estado e aqui ela está a serviço, quais são os seus elementos constitutivos, a gente tem que olhar para a realidade. A gente tem que entender a dinâmica da sociedade. A gente tem que entender como que essas relações que tão base constituem a sociedade que a gente vive se expressam politicamente e se expressam no Estado. Então, é pensando um pouco nisso que eu montei a apostila de vocês. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão estudar essa pequena apostila nos grupos e vão tentar responder as primeiras perguntas que eu coloquei para vocês. Essas perguntas, elas são perguntas para a gente refletir. É muito esse espírito do que nós vamos fazer aqui nesse momento do nosso curso, certo? Então, cada uma dessas perguntas vai exigir muito debate, muita reflexão de vocês nos grupos. Então, por favor, debatam, discutam bastante, tenham dúvidas. É isso que eu quero, ok? E aí vocês vão encontrar o que na apostila de vocês? O primeiro texto, a pessoa que só escolheu o texto que ela escreveu ou que o Gustavo Machado escreveu, que vocês já conheceram ele lá no primeiro módulo, É isso mesmo, vocês não vão ler Marx, nem Trotsky, nem neste momento. Afinal de contas, a gente precisa responder o hoje, certo? Então não vai ter muito jeito. Mas eu trouxe essas reflexões para vocês nessa perspectiva, nesse sentido que eu apresentei aqui logo no início da minha fala, ok? Então, olha só, o primeiro texto ele tem um objetivo. Ele tem o objetivo de fazer vocês pensarem essa manifestação da política, essa construção política, como que essas peças desse quebra-cabeça se encaixam. Ou seja, como que as relações sociais, as tais relações sociais, se expressam politicamente.
Porque, bora convenhamos, né, assim, entre nós aqui. É fácil falar, é muito bonito quando a gente apresenta um monte de gráfico, mas na hora que a gente olha para a realidade mesmo, hoje, pega o jornal, pega os dados e vai tentar juntar, a coisa não é tão simples, ok? Então a gente vai fazer esse exercício de entender, lá no pensamento do Marx mesmo, o que ele pensava, o que ele entendia dessa manifestação política. Para quê? Para a gente entender isso no mundo hoje. Então, o segundo texto da nossa apostila, ele vai cumprir este papel de pensar a dinâmica global, de pensar a dinâmica no mundo, ok? E entender como que essa história de economia e política estão casadinhas. O terceiro texto, aí já vem a polêmica, né? Porque eu quero que vocês pensem, mas é óbvio que eu não ia conseguir fugir da polêmica, certo? Eu quero que vocês entendam, gente, uma coisa também. Além de tentar fazer esse movimento, né, de juntar as peças do quebra-cabeça, de tentar olhar para a realidade em sua totalidade, nos seus elementos constitutivos, eu quero mais de vocês. Aqui eu quero muita coisa. Eu quero que vocês entendam que as explicações de mundo, que as teorias que hoje estão aí na realidade, que a forma como as organizações explicam as coisas no mundo, elas têm motivo, elas têm uma origem, elas partem inclusive dessas relações e como elas se relacionam dentro das relações sociais, ou seja, como elas fazem parte dessas relações. Inclusive, no nosso encontro da plenária final de fechamento, nós vamos ver isso. A gente vai tentar entender um pouco como essas posições se manifestam, se constituem e aqui elas estão a serviço. Mas eu não quero colocar o boi na frente, né, do carro. Eu quero que a gente... Mentira, desculpa, é colocar o carro na frente dos bois. Tô doida, eu acho que já é, né, o final de semana aí batendo na porta. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Então vejam, eu quero que vocês percebam isso. Eu quero que vocês comecem a entender como que as coisas, elas têm uma posição. Não é uma reflexão neutra na realidade, simplesmente uma análise isenta, independente. E o último texto vai fazer uma outra polêmica muito importante sobre essa história de esquerda, direita, fascismo. Então a direita é fascismo? Ou o fascismo sempre é de direita? Que história é essa? Ok? Eu quero que vocês leiam os textos com muita calma. Eu quero que vocês tentem fazer não só a conexão dentro dos textos que vocês estão lendo a partir das perguntas reflexivas, mas eu quero que vocês tentem olhar para a trajetória de vocês dentro do curso até aqui e tentem fazer todo esse exercício, ok? É um exercício mesmo. Se tiver dificuldade, se ficou difícil, não se preocupe, a gente está junto para tentar esclarecer, para tentar responder a essas questões. Para que a gente saia hoje, né, mais tarde, do nosso encontro, com a sensação de que a gente pode olhar para a realidade e sentir firmeza na resposta que a gente vai dar a ela, ou que a gente tenha um terreno sólido para a gente caminhar. Para que, no último encontro do curso de vocês percebam qual é a saída e qual a alternativa para essa coisa toda, certo? Porque é isso, os fenômenos políticos exigem da classe trabalhadora uma resposta, porque a classe trabalhadora é parte desses processos e desses fenômenos. Então era isso que eu queria deixar para vocês, é muito mais uma localização e um pouco do caminho que eu quero que vocês percorram junto comigo nesse quinto módulo. O que eu quero que vocês façam, o exercício reflexivo que eu quero que vocês façam, porque eu não quero dar simplesmente uma resposta para vocês. Eu quero que vocês tenham a autonomia de pensar. E eu sei que vocês são super capazes de fazer isso. Eu acredito e confio nessa juventude que está aí se jogando, lutando e que é capaz de refletir laboratoricamente também. Ok? Então, beijo para cada um de vocês. Ótimo estudo. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.